convidamos a senhora Juliana German para proferir a palestra com o tema Media Training, a quem passamos a palavra para a sua apresentação. Muito obrigada. Acho que eu vou roubar o microfone do nosso belíssimo cantor. Eu já fiquei emocionada, né? Legião. Mais uma vez, palmas para ele, por gentileza. Ele merece. Foi lindo. Muito obrigada. Mulheres lindas, poderosas, maravilhosas, encantadoras. Muito boa tarde. É um prazer... Obrigada de novo. Muito boa tarde. É um prazer inenarrável estar aqui hoje com vocês. Inenarrável. Eu gostaria de agradecer muito ao senhor Paulo Wilpert, acertei, né? Pela oportunidade. Também gostaria de agradecer imensamente ao Fórum da Mulher Parlamentar, junto ao VESC, por esse belíssimo evento. Parabéns por vocês estarem aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Então, vamos começar a minha parte nesse evento. Media Training, mas eu não vou falar só de Media Training, porque política é muito além disso. É comunicação como um todo. Como é que é seu nome mesmo? Patrícia. Pati, mude, por favor. Só que antes de começar, como é uma palestra, lógico, de política, e a gente está num momento bastante delicado da política, então eu só quero deixar claro algumas coisinhas. Primeiro, Pati, isso. Não é pessoal. Se eu mostrar uma imagem, se eu mostrar um vídeo, não é pessoal, gente. Por favor, eu não tenho partido. Eu estou aqui para mostrar para vocês como fazer, mas sem ideologias e sem defesas de nada. Também peço que quem for participar dos exercícios, que permita-se vir aqui, errar, aprender. Faz parte desse processo do que nós vamos ver hoje. Pati? Como eu disse, o início, a proposta era falar sobre Media Training, mas não tem como falar de Media Training sem passar por esses dois campos anteriores, que é comunicação eficaz, oratória, para nós chegarmos nesse maravilhoso tema que é o Media Training. Pode passar. Falando de mim, porque é lógico, foi feita a apresentação, sou Juliana German, vocês estão vendo uma loirinha aqui na frente falando com vocês, mas quem sou eu? Fazendo um breve resumo, eu sou jornalista, eu me formei aqui na UFSC, assim que eu me formei eu fui morar no Rio de Janeiro, lá no Rio eu tive a oportunidade de trabalhar 12 anos na TV Globo, aprendi com os melhores profissionais do jornalismo brasileiro, alguns dos melhores profissionais. Depois eu saí da TV Globo, fui trabalhar na EBX, tive uma vida de comunicação corporativa muito intensa e eu sou, acima de tudo, uma apaixonada pela comunicação. E quando nós falamos em política, não tem como nós falarmos de comunicação sem falarmos de política, ou de política sem falarmos de comunicação. Alguém aqui imagina como seria a política sem haver comunicação? Não existe. Agora, a questão é, se tudo passa pela comunicação, e aí a gente está falando de diferentes situações, pode ser, em que momento que as pessoas se comunicam na política? Pensem. Desde o início. Se eu vou fazer um debate, eu estou me comunicando. Se eu participo de um comício, eu estou me comunicando. Se eu tenho o contato com o eleitor, eu estou me comunicando. Se eu vou dar uma entrevista, eu estou me comunicando. Aqui com vocês, eu estou me comunicando. Então, tudo, diversas situações, a gente sempre vai ter a comunicação na política. Então, aqui são só alguns exemplos, situações de debate, situações que a gente vê de comícios, também situações de contato com o eleitor, nas propagandas partidárias. Tudo, de novo, passa pela comunicação. Então, para chegar ao poder, e aí poder naquele sentido, simplesmente para
para conseguir as nossas conquistas políticas, é essencial nós prestarmos atenção ao que nós estamos comunicando. E nesse ponto, eu pergunto: oratória, retórica e eloquência. Quem aqui consegue vislumbrar a política sem passar por essas 3 áreas essenciais do bem falar? E aí eu pergunto para vocês: vocês acham que hoje em dia, na política, nós conseguimos ter com propriedade essas 3 áreas? Será que os nossos políticos estão realmente preparados para falar, tendo uma retórica adequada e tendo a eloquência naquilo que é dito? Acho que hoje em dia nós passamos realmente, algumas pessoas sim, mas a maioria chega completamente despreparado para esse momento. E quando eu falo em oratória, o que é a oratória? É a arte de falar em público. Eu estou aqui com vocês. Eu tenho o domínio do conteúdo, sim, eu tenho, mas eu também tenho as técnicas. Isso eu aprendi. Eu também estou falando da retórica, a arte do bem falar. Imagina se eu chego para vocês: oi, gente, tudo bem? Nossa, eu estou tão feliz de estar aqui. O que a gente vai falar mesmo? Pois é, não sei, né? Ou seja, não teria o menor sentido. Indo além, a eloquência, a competência de falar, de discursar. Se eu chego para vocês falando de media training e digo: nossa, você viu como está frio? Caramba, e a economia brasileira está uma loucura, e o cenário político, meu Deus do céu, está uma coisa violenta, e tudo que a gente está vendo... Eu não vou ter a menor eloquência no meu discurso. Então, oratória, retórica e eloquência são 3 coisas essenciais na comunicação política. E aí, novamente, eu pergunto para vocês: hoje em dia, quando nós falamos de comunicação na política, será que as pessoas conseguem atingir essas 4 metas? Clareza naquilo que fala, confiança, credibilidade, carisma. Como é que eu vou chegar para vocês aqui na frente e vou dizer: gente, eu acho que se faz dessa maneira, mas eu não tenho muita certeza. Agora, no entanto, todavia, a gente pode tentar. Agora, credibilidade, clareza no discurso. Se eu chego e começo, como eu falei, a viajar naquilo que eu estou dizendo, ninguém vai entender o que eu estou falando. Mais uma vez, política sem que as pessoas tenham clareza, confiança naquilo que está dizendo, credibilidade para se portar de uma maneira segura e carisma. O que é carisma, gente? Eu adoro... Oi? Obama é uma pessoa carismática, não tem como negar. Agora, eu adoraria chegar para vocês e dizer assim: gente, carisma é dar 2 passinhos para a esquerda, 2 passinhos para a direita, 1 passinho para frente, e pronto, vocês vão ser super carismáticas. Não é assim que funciona. Carisma é uma das coisas mais difíceis que tem. É aquilo de você olhar a pessoa e não conseguir tirar os olhos. Caramba, o que essa pessoa tem? Tem carisma. Agora, vocês imaginam, na política, pessoas que sejam que nem picolé de chuchu, aquelas presenças que vocês chegam... Picolé de chuchu. Não tem. Política tem que ter carisma, carisma na veia. Chuchu é aquela coisa completamente insossa, que você olha, não tem gosto, não tem cheiro, não tem nada. Com todo respeito a quem gosta de chuchu, tá? Mas, enfim. Mas que não tem gosto, não tem gosto. Como? Então, carisma é mais ou menos como isso. Quem é picolé de chuchu tem que ser treinado.
um pouco mais de sal, um pouquinho mais de molho, um pouquinho mais de tempero, é treino. Mas não adianta, algumas pessoas são naturalmente carismáticas, como eu, por acaso. Obrigada. Thank you. Outras são chuchu. Então, para não ter dúvida, não tem como nós falarmos de política sem essas 4 bases: clareza, confiança, credibilidade e carisma. Agora, se tudo isso é importante, vocês já viram esse discurso do Martin Luther King? I believe. I believe. Eu vou passar para vocês rapidinho. Vamos rodar? É só tocar na figurinha. Não! Não, volta, Paty. Isso. Agora vamos ver se roda. O som. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá com. Pode fazer também. Esse discurso, Martin Luther King, ele era muito carismático. A imagem tá uma meleca, lógico. When we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Ele era maravilhoso na arte da oratória. Imagina se ele chegasse nessa multidão e dissesse: oi, gente, eu super acredito que é importante nós termos uma igualdade entre pretos e brancos, e eu estou aqui para defender isso. Todo mundo ia fazer o quê? Não ia captar a atenção. Ele era naturalmente carismático, ele falava com o coração, ele vibrava. Então, ele era um exemplo de oratória, da mesma forma que nós temos tantas outras pessoas maravilhosas. Quer dizer, nem tanto, essa daí não no caso. Hitler era um grande orador? Era. Tu pode colocar esse discurso? Ele era, não tem como negar. Não estou dizendo... Ok. Mas ele era, na sua loucura ele era. A gente não está entendendo nada, né? Sente a energia. Sente que ele quer realmente a empolgação, aquela coisa de acreditar. Tá bom, Paty, obrigada. Outras pessoas também foram maravilhosas na oratória. Pode passar, Paty, obrigada. Como Kennedy. Meu Deus do céu, Kennedy foi um grande exemplo na oratória, na política. Alguém aqui já teve a oportunidade de ver um discurso dele? Claro que não, presencialmente, né? Pelo YouTube. É maravilhoso. Ele consegue falar com uma eloquência, com uma clareza, tocando realmente o coração, não tanto quanto Martin Luther King. Já tem um outro tom. Pode colocar rapidinho? O tom dele já é um tom lógico, muito mais ponderado. Agora, o Kennedy tinha aquela elegância, carisma. Ele tinha. In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other. Ou seja, ouvindo ele falar, dá para perceber que realmente, assim como os outros, vem do coração. Ele tem aquela arte, só que é mais ponderada, é diferente.
Mas o Kennedy, os discursos dele eram muito bem construídos, eram belíssimos, e ele tinha a arte de pegar aqueles discursos e transformá-los realmente na hora de falar em grandes oratórias, grandes discursos. Ele tinha realmente esse poder. Então, se nós temos, Mandela foi outro exemplo, se nós temos esses grandes exemplos na política, nós devemos tirar uma lição disso, que é justamente o que o Mandela fala e que nós usamos muito, que diz o seguinte, que, pode passar, Paty, se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Mas se você conseguir falar com ele na sua própria linguagem, você atinge o seu coração. Isso vale ou não vale para a política? O tempo todo. O tempo todo. Não tem como nós falarmos de uma excelente comunicação na política sem nós tentarmos atingir o coração das pessoas. A cabeça é fácil. O coração é que realmente é o grande segredo. E se tudo isso que nós estamos falando, seja de uma forma verbal ou de tudo como nós nos expressamos, os nossos gestos, o nosso olhar, se tudo isso comunica, imagina quando a gente fala realmente da política. E isso passando pelo julgamento das pessoas. Se eu estou aqui na frente, eu sou um candidato, eu já sou um político e eu estou falando, vocês vão me analisar. Já fariam isso, né? Porque são mulheres, com todo respeito aos homens, mas as mulheres que estão aqui, naturalmente, já fazem isso. Não tem como nós falarmos de política, pode passar, Paty, sem nós falarmos de como as pessoas se portam e passando pelo julgamento das pessoas. Agora, se isso tudo não acontecer, a pessoa parece uma fraude. Eu não é. Se eu chego aqui, eu não sei o que eu vou falar, eu não crio a menor empatia com vocês, eu realmente começo simplesmente a discursar, pronto, acabou. O que eu vou parecer? Se a minha comunicação não for clara, eficaz, se eu não conseguir realmente fazer com que vocês entendam a minha mensagem, eu vou parecer uma grande fraude. É ou não é? E isso atinge diretamente o quê? A credibilidade das pessoas. A credibilidade. E hoje em dia, a nossa política passa ou não passa por uma crise de credibilidade absurda? Passa. Infelizmente passa. Então, se tudo isso é essencial, a comunicação, a forma como a gente se porta, a forma como nós devemos realmente nos comunicar nas diversas situações com as diversas pessoas, se tudo isso influencia na nossa credibilidade, na mensagem que eu estou querendo passar, se tudo isso é essencial na política, eu pergunto para vocês, por que tantas pessoas ignoram isso solenemente? Vamos lá, uma coisa assim básica. Oratória. Não deveria ser uma coisa obrigatória para quem quer exercer um cargo político? E é. Não é. Media training deveria ser obrigatório para quem exerce um cargo? Você vai dar entrevista. Deveria. É obrigatório? Não, não é. Gravação de propaganda partidária é uma coisa que eu tenho síncopes. Quando eu vejo, eu começo a me coçar. Eu não acredito que isso está acontecendo. Orientações e treinamento para gravação de propaganda partidária. Deveria acontecer ou não deveria? Acontece ou não acontece? Por quê? Mas independente do voto ser comprado ou não, o fato é que a pessoa precisa estar minimamente preparada. Minimamente. Mas vamos deixar de lado essas pessoas que têm o voto comprado. Vamos pensar realmente em como deveria ser uma capacitação. Isso é essencial, gente, porque, de novo, estar na posição de estou na política
tem que ter um treinamento, não é simplesmente, poxa, eu venci uma eleição e cá estou, e vamos nessa, irra, uhul. Cheguei aqui, cheguei chegando, e agora? Cara, por isso que eu fico muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês, falando que, gente, é essencial, quando nós falamos de política, nós pensarmos na comunicação. E nessas instâncias que eu falei, a comunicação enquanto comunicação eficaz, oratória, media training, o preparo da pessoa. Pode ir além. Sempre treinar, treinar, treinar. Se eu chegar para vocês e disser, todos aqui sabem quais os diferentes tipos de situação, de media training, como vocês devem agir, como vocês devem se portar, tempo que vocês têm que respeitar, como vocês devem falar com a imprensa. Vamos lá, vocês vão saber? Não, porque vocês não foram treinados para isso. Mas existem treinos. Por isso que é importante treinar, treinar, treinar para que a comunicação seja a mais eficaz possível. E aí eu pergunto para vocês, quem aqui já teve a oportunidade de se apresentar, de dar entrevista? Show! Quem aqui tem medo de falar em público? Ai, que lindo! Então vamos lá. Você que tem medo de falar em público, vai falar em público. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Emanuela. Qual o seu nome? Emanuela. Excelente. Por que tu tens medo de falar em público? Não sei. O que te passa pela cabeça quando tu precisa te apresentar? Parece que eu sei o que eu quero falar, mas as palavras não saem. E eu sou professora de formação. Alguém passa por essa mesma situação? Esse mesmo desespero, às vezes, gente. Porque, às vezes, é desesperador. Tu vê a pessoa na frente, ela quer falar, e ela fica com aquele olhar de pânico. E não, aí a mão começa a tremer, né? Se a pessoa estiver segurando o papel, aí fica, microfone e papel tudo tremendo. Aí a voz começa também a tremer, e nada fica certo. E tu pede, por favor, para que aquela coisa, essa situação desesperadora termine logo. Então, de novo, levante a mão. Quem tem medo de falar em público? Legal. Quer dizer, legal não. Treinem. Treinem. Façam cursos. Isso dá para ser superado, gente. Não tem jeito. Perder o pânico de falar em público é treino, 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 treino. É pegar, errar, acertar e assim vai. Nenhum atleta de elite nasceu já nesse posto, mas todos foram muito bem treinados. Então essa é a dica que eu dou para quem tem pânico. Só não paralisem, porque isso eu vejo muito acontecer. Eu tenho medo e eu não vou além. Agora falando, quando nós estamos nesse momento de lupa, vocês têm consciência do que vocês fazem? Que bom, isso é importante. Porque principalmente falando em mulher, de novo, com todo respeito aos homens, mulher é o bicho mais crítico que tem. E muitas, juro, gente, quando eu dou palestras para mulheres e quando elas têm que fazer o curso, qual é a maior preocupação delas? É com o conteúdo? É com os gestos, com o olhar, com as técnicas? Qual é a maior preocupação delas? Cara, é com o tamanho da bunda. Será que eu estou gorda? Será que as pessoas estão me olhando? Será que a minha bunda está grande? Será que eu não... Eu digo, gente, desculpa, na hora que você vai se apresentar, esquece o tamanho da bunda. Não é o momento. Aqui é o momento de estar plena, com confiança. E eu vou falar com vocês com confiança. Sabe por quê? Porque se a mulher não estiver confortável na hora da apresentação, ela começa assim. Aí daqui a pouco vai mexendo o cabelo.
Principalmente quem tem cabelo comprido, é uma coisa irritante, porque daí faz assim, bota para um lado, aí fica assim, aí daqui a pouco bota para o outro, aí começa a ficar sem graça e começa a botar a perninha aqui. E fica assim, aí nem se dá conta e começa a tirar a calcinha da bunda, né? E tá se apresentando para todo mundo e tá lá. Gente, não. Hora da apresentação, é hora de estar plena. Eu estou linda, poderosa. E dane-se os quilinhos extras, isso não importa. A mensagem que eu tenho para passar para vocês independe do tamanho da minha bunda. Pode passar. Agora, eu pergunto para vocês. Quem aqui sabe o seu poder de comunicação? Quem aqui tem plena consciência realmente do que faz numa comunicação? Eu sei que eu sou desta forma, eu sei que a minha comunicação é assim, no dia a dia, no trabalho, no familiar e tudo, essa consciência. Quem tem? Que bom. Mas a maioria não tem. A maioria não tem consciência de como se comporta em uma comunicação pessoal ou em uma comunicação no trabalho. E essa é uma grande verdade, gente. Comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Eu posso estar aqui falando para vocês. Alguém entendeu alguma coisa? Não entendeu. Ou seja, eu posso achar que eu estou me comunicando maravilhosamente bem. Mas se a pessoa com quem eu estou me comunicando não entende o que eu estou falando, desculpa, a comunicação não aconteceu, porque comunicação não é uma via única. Pressupõe que o outro entenda. E se isso acontece, vocês acham que numa pessoa que tem uma comunicação negativa, essa clareza, essa coisa de comunicação que flui, acontece? O que é uma comunicação negativa? Como estamos em mulheres, eu decidi trazer essa telinha. Vocês já pararam para ver aquelas mulheres que não fazem nada além de lamentar alguma coisa? Não é um saco. Tudo está mal, tudo está aqui. Ai, meu Deus, a vida, eu sou vítima de tudo, eu sou uma grande coitadinha porque nada dá certo na minha vida. Ai, que saco. Ai, a culpa é sempre dos outros. Gente, é uma comunicação chata. Tem também aquela... Não, pode voltar. A doente, a eterna doente. Você diz, está tudo bem. Nossa, eu estou com uma dor de cabeça, uma dor nas ancas, uma dor no não sei o quê, uma dor no... Tem gente que vive gripada. Vive com algum tipo de problema físico. Caramba. Estou levando, adoro isso. Estou como Deus quer. Estou levando. Tá, Deus quer que, por acaso, tu levante a bunda, faça alguma coisa para melhorar, ou Deus quer que tu fique sentado esperando que as coisas aconteçam? Tem também a dramalhona. E isso, mulher, é campeã. Campeã. Cara, você fala alguma coisa, a primeira reação é: ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o quê? Calma, eu só falei uma coisa. Ai, tudo é difícil, nada vai dar certo. Ai, meu Deus, como? Gente, drama, não. Alguém de vocês consegue se identificar em uma dessas categorias? Não? Que coisa linda. Que coisa linda. Agora, para mim, uma das piores é a mulher raivosa.
Cara, mulher raivosa me dá medo. Porque tu não sabe se tu chega para falar, se tu espera melhorar, se a mulher vai te abocanhar, se ela vai... É um horror, é um desespero. Me lembro uma vez que eu cheguei para uma diretora, acho que era dia 3 de janeiro, feliz ano novo. Ainda tá nessa? Ainda tô nessa, né? 3 de janeiro. Pressupõe-se que eu ainda possa desejar um feliz ano novo. Ainda tá nessa? Não, né? Acabei de sair, porra. Eu estava, até então. Mas tem mulheres que parecem realmente algo prestes a abocanhar. Isso é horrível. Grosseria em tudo. Patada. O tempo todo. Esses são exemplos, gente, de comunicação negativa. Então, fazendo uma análise muito superficial, porque isso passa pelo coaching de comunicação, mas como é a comunicação de vocês no dia a dia? Pode passar, pode. Será que vocês se comunicam de uma forma eficiente? Ou será que, de repente, vocês acham que estão se comunicando super bem, mas ninguém está entendendo patavinas do que vocês estão falando? Indo além, é positiva. Quando vocês abrem essas lindas boquinhas, as palavras que saem são palavras de incentivo, de construção. E mesmo quando vocês tiverem que dar um esporro violento daqueles, vocês param, analisam, respiram e quando fazem de uma maneira construtiva. É difícil, né? É difícil. E isso que a gente está fazendo só uma autoanálise muito superficial. E aí vocês perguntam, tá, Juliana, mas o que isso tem a ver com a oratória, com a comunicação eficaz e com a política? Tudo, gente. Porque a maneira como vocês se comunicam no dia a dia pode refletir nessas diversas situações. É preciso ter muito cuidado com o que a gente fala. Sabe por quê? Palavras machucam. Eu acho a coisa mais surreal quando eu vejo um casal se matando com palavras, xingando de tudo quanto é nome, humilhando, arrasando, detonando. E quando a adrenalina passa, um vira para o outro, ah, mas você sabe que eu te amo, né? Peraí, tu acabou de me humilhar, tu acabou de me arrasar, tu acabou de me levar a nocaute por meio das palavras. E você está dizendo que agora eu vou esquecer tudo isso porque tu me amas? Palavra, gente, tem um poder incrível. Mais às vezes do que um soco na cara. Porque um soco na cara é aquele momento, a palavra, e ainda mais sendo mulher, o que acontece? Remói, 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 remói. E um dia vai chegar para a pessoa e dizer, no dia 21 de janeiro de 1989 você fez isso. Às 14 horas. E por que no dia 3 de fevereiro, às 17 horas você fez isso? E daí começa... Então, gente, palavras, cuidado com o que vocês falam, porque palavras machucam. Indo para a política, se a gente sabe que a comunicação tem que ter uma forma positiva de se falar, não esqueçam isso. Empatia, ouvir e comunicar de uma forma positiva é essencial. Hoje em dia, as pessoas não escutam mais, ou escutam. Você está falando, a pessoa não está nem aí. Está olhando no celular, está viajando na batatinha, na maionese, pensando no que vai fazer, diversas, múltiplas situações. Não está nem aí. Agora, não tem como nós falarmos de política sem falar no saber ouvir. E quando abrir a boca, comunicar de uma forma positiva. Tenham essa frase para a vida de vocês. Não deixe que ninguém saia da presença de vocês sem se sentir melhor e mais feliz. De novo,
Não deixe que ninguém saia da sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. Sempre. Abram a boca para construir, não para destruir. Passando agora por essa autoanálise que vocês fizeram da comunicação de vocês, eu pergunto, e como é a oratória de vocês? Gente, a oratória é um assunto bastante complexo e maravilhoso quando a gente fala na política, porque vocês já pararam para observar que tudo, diversas situações, passam pelas técnicas e pela habilidade de se comunicar? Por isso que a política é tão maravilhosa quando a gente fala de comunicação. Porque tudo, são diversas situações, diferentes públicos. Isso encanta. Agora, é importante o quê? Ter o domínio das técnicas. Aqui eu trouxe pinceladas, que eu vou passar muito rapidamente pelo tempo, mas só para que se vocês conseguirem captar um item, já vai valer a pena. Então, oratória. Na oratória, nós temos sempre, quando vocês vão falar em público, vocês estão no foco. E aí é importante vocês fazerem a análise. Como é que vocês se sentem nesse foco? Confortáveis? Desconfortáveis? Se vocês ficam desconfortáveis, por quê? O que deixa vocês inibidos? É o julgamento dos outros? É o que o outro vai pensar de vocês? Pode ser? Oi? Talvez. Então, na oratória, é importante vocês definirem muito bem isso. Como é que vocês se sentem ao encarar o público? Vamos ver, por exemplo, a nossa querida amiga que tem medo de encarar o público. Pode vir aqui, por favor? Uma salva de palmas para ela. Uhul! Ok. Pode ir para a próxima, por favor. Bom, olha o cabelo. Pode tocar. A anterior, por favor. Vamos imaginar essa situação. Vamos fazer uma simulação. Qual é o seu nome mesmo? Emanuela. Emanuela, você vai sentar ali na poltroninha 9. Eu vou te chamar, todo mundo vai aplaudir, tu vais levantar, vir para cá pegar o meu microfone, tá bom? Então, por gentileza, poltroninha 9. Emanuela. Senta, por gentileza, tu vai ser. Olá, pessoal, nós temos a honra de receber a Emanuela, que vai ministrar uma grande palestra para nós. Emanuela, fica aí, por favor. Vamos colocar a música para que ela possa vir ao nosso encontro, porque ela merece realmente esse momento especial. Muito bem. Se desse para filmar bem pertinho aqui, dava para ver. Vamos simular. Ela está ali. Vamos passar para a próxima tela. Pode já clicar. Gente, nós temos a honra de receber a Emanuela, que vai falar sobre a importância da oratória na política. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todas. Sejam todas muito bem-vindas para a nossa palestra de hoje à tarde. Eu passo a palavra para o palestrante. Aê! Foi muito bem, obrigada. Gente, vocês têm que, quando imaginar que vocês vão falar na frente, se vocês imaginarem o seguinte: eu vou ser um fracasso, nada vai certo, vai dar tudo errado, vocês vão estar tocando a marcha fúnebre na cabeça de vocês. E pensamento é uma coisa violenta, porque aquilo que você pensa, acontece. Daí sabe o que acontece? Você pensa, acontece e você diz, eu sabia. Eu sabia, aconteceu. E nós, o ser humano, é um bichinho desgraçado, porque a gente tem a tendência de pensar o pior. Vai dar tudo errado, nada vai certo. Eu sou um fracasso, vão rir de mim. Ai, que saco, por que isso não acaba logo? É isso. Ao passo que, se vocês se imaginarem, no aplauso, vai dar tudo certo, eu vou chegar aqui, eu vou falar com confiança, como ela fez. Tenho medo, mas encarou, veio aqui, participou, que ótimo.
Aí eu pergunto para vocês, tudo bem, vocês encararam a dificuldade de sair, de vir aqui, de segurar o microfone, de belamente fazer a apresentação, e aí? E agora? Posição no corpo, do corpo, na oratória, quem sabe? Quem vai ser minha cobaia? Eu preciso de uma cobaia. Vamos, quem? Então vamos, por gentileza, venha ser minha cobaia. Venha ser minha cobaia. Quando nós, gente, estamos no foco, qual o seu nome? Jaqueline. Jaqueline. De ovelha negra, tudo bem. Ovelha negra. Oh, que bonitinho. Mas não tem nada a ver, né? Não. Fofinho. Jaqueline, qual a posição correta da oratória? Tu sabes? Então vamos lá. Tu vai se apresentar, tá na frente desse público. Eu te digo, olha, se vira. Boa tarde. Perninha bem junta, né? Boa tarde. Né? Aquele bonequinho do poço, né? Continua, vamos lá. Continuar? A gente só está te analisando, mas não se sinta julgada. Não, não chega. Não, vem cá, comigo. Gente, é muito difícil realmente quando nós não temos os domínios da técnica, saber, tudo bem, eu estou lá na frente, e agora? Por exemplo, Jaqueline, olhar. Como é que tu achas que tem que ser o olhar para essas lindas, poderosas e maravilhosas mulheres que estão aqui? Bem, eu posso, assim, dar um exemplo? Sim, por favor. Eu sou ministra da Eucaristia, eu não faço esses fiascos lá na minha igreja. Eu olho por cima. Eu olho por cima, eu não olho diretamente para as pessoas. Eu olho assim. Alguém acha que isso está certo? Jaqueline, sinto muito, mas está errado. Pois é. Visão, quando vocês vão se apresentar, gente, não existe quarta parede na oratória. Alguém sabe o que é a quarta parede? No teatro, quem já fez teatro? Então, já fez teatro, sabe o que é a quarta parede? Quarta parede é mais ou menos tu ignorares o teu público, a partir de agora ignorarei vocês, e só olha para cima como se nada tivesse acontecido por uma quarta parede, mas não encara ninguém. Não é. Para quem está inseguro é. Não necessariamente de ignorar, mas aquele olhar meio periférico, assim, de olhar para todos e não ver ninguém. É porque quando a gente diz que tu olhas para o periférico e não olha para ninguém, tu está ignorando as pessoas. Entendeu? Não. A gente faz isso como fuga, né? Eu tenho vergonha, eu vou fugir com o meu olhar. Porque o que acontece? Qual é a tendência que a gente tem? Olhar para a brisa. De um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, até uma hora que tu tem vontade de pegar a pessoa e para! Foca! Qual é outra tendência que a gente tem? Olhar fixamente. Tem sempre aquelas pessoas que estão mais atentas na palestra. Então você fica olhando assim. Só para a pessoa. Elas fazem assim, que elas estão concordando. Isso, aí tu fica só dando a palestra para uma única pessoa. Puxa, que legal que você está curtindo, o resto eu ignoro. O olhar na oratória, segura aqui. Agora a minha entrevista. O olhar na oratória, gente, ele tem que ser amplo. Eu tenho que prestar atenção nas pessoas que estão em cima, aqui no meio, lá. É lógico que às vezes eu não vou ficar passando, oi, tudo bem, como é que você está? Com o meu olhar. Mas tu estabelece pontos, no meio, na frente, porque todos precisam ser prestigiados pelo olhar. Todos, tá? Não ignorem a plateia de vocês olhando para lá, porque olha só a diferença. Se eu estou dando a minha palestra, olhando para aquele belo moço que está mexendo no casaco dele, e eu estou aqui o tempo todo olhando, e ele agora está rindo. Oi, tudo bem? Pois é, oi, tudo bem? Ficou sem graça, não tem problema, que oratória, entendeu? Isso é uma coisa. Agora, eu falar e olhar para vocês. Oi, eu estou aqui. Prestando atenção em vocês, falando para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu posso não olhar individualmente para vocês, mas todos vocês vão ser contemplados e prestigiados com o meu contato visual.
façam isso. Sempre. Não ignorem. Beleza? Então agora tu vais falar fazendo isso que eu te ensinei. Oi, gente. Eu estou aqui pagando um mico, mas tudo bem, a gente está aprendendo. Eu estou olhando para a prefeita, que é muito linda, admirada. Sou professora lá do oeste de Santa Catarina, lá de Serra Alta, há 20 anos. Segundo mandato. Tenho todo esse povo aí do oeste. Inclusive, a gente já conseguiu estragar um show ontem à noite, num bar. Conseguimos o cachê do conjunto que estava lá tocando, porque fizemos mais sucesso que ele. Fomos para uma missa, se bem que os pastores já tinham saído lá, os padres da missa, mas tudo bem. Conversamos até com alguns irmãos, né, lá da Argentina, isso, conterrâneos nossos lá do oeste, isso, los ticos, las chicas, isso mesmo. Ai, eu Agora gostou do que ele quer. É meu. Parabéns! Mandou muito bem. Nossa, foi muito bem, gente. Parabéns. Quem é que é do oeste? Ok, eu vou refazer a pergunta. Parabéns, meninas. Refazendo a pergunta, quem não é do oeste? Tá, legal. Eu não sabia que eu estava no oeste catarinense, agora eu entendi. Entender, mas como que eu percebi? Mas não sei como que eu percebi isso. Será que dá para entender como eu percebi que eu estou no oeste? É uma coisa impressionante. Não dá para entender. Ai, tá doida, manezinha? Eu tô achando aqui. Bom, passamos por essa questão do contato visual. Agora, gestos. Quem vai ser minha cobaia? Hello? Pode ser tu mesma que está dizendo não. Não, por favor, não. Vem. Gente, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu só estou pedindo. Então venha. Aplausos por gentileza. Vamos lá, qual o seu nome? Mara Lúcia Santa Catarina. Mara Lúcia SC. Por licença. Que lindo. Ela é do estado mesmo, né? Não tem como negar, assim, tá no coração, no nome. Mari com um I, Mara. Como deve ser os gestos, a postura, a cabecinha, os braços? Como é que você deve se movimentar na oratória? Se eu chegar cabisbaixo, e aí, gente, tudo bem? Vocês vão gostar? Não, né? Postura. Peito para frente. As que tem muito peito não gosta muito, né? Né? Mas, principalmente, então, cuidar muito com postura. A hora que você vai movimentar os braços, procurar, não, quando estiver com o microfone, não ficar também toda hora trocando de mão, ficar, né, ou botar a mão no bolso, né? Perfeito. Então, tentar manter a mão mais equilibrada. Posição, né? Inicial de oratória. Inicial. Ixi, não sei. Faltou essa aula de oratória? Faltei. Então, vamos lá. Segura aqui para mim. Posição inicial de oratória. Tem aqueles oradores clássicos que preferem botar as mãozinhas aqui na frente. Então, quando você vê algo parecendo uma metralhadora... Isso são os oradores clássicos, né? Quando faz assim, ó. Na dúvida, mulheres, na dúvida, embora essa seja a posição clássica, não corram um risco. Não pega bem. Prefiram a outra posição, que são as duas mãos aqui na frente. Assim? Não, assim parece estar rezando, né? Oremos, irmão, agora que estamos aqui. Não, aqui.
aqui. Agora, qual é o problema de nós termos a mão aqui na frente? Tudo bem que eu tô capenga, né, assim. Eu vou ficar retinha agora. Tô aqui. Qual é o problema de nós termos a mão aqui na frente? Algumas pessoas começam a fazer isso. Aí ficam aqueles bonequinhos de cera falando aqui. Tô aqui falando. Relaxa, gente, relaxa. Então, postura de oratória. Sempre tu vais fazer. Tentar ficar o mais ereto possível, imaginar que tem um fiozinho puxando a tua cabeça, as duas pernas nem muito juntinha como ela está, nem muito afastada, parecendo um homem, né? Então, posição aqui mais ou menos na linha do ombro, muito obrigada. Braços, coloca na frente, por gentileza, naquela posição que eu estava. Isso, perfeito, assim, elegante, delicado. Só cuidado para não ficar lavando as mãos. Como é que é lavando as mãos? Não, isso está... Como é que é lavando as mãos? Fica... Isso. A tendência, quando nós vamos para essa postura inicial de oratória, é a pessoa ficar lavando a mão o tempo inteiro. E tem uma hora que tu não presta atenção em mais nada, a não ser naquelas mãos que não param de... Outra coisa importante. Quando tu vais gesticular, é lógico que tem situações como comício. Se eu estou em um comício e eu gesticulo assim, pequenininho. É, pequenininho. Oi, eu, Mara, estou aqui nesse comício com vocês, que coisa mais linda, estou aqui gesticulando pequenininho como deve ser um comício. Comício é assim? Não, comício é aquela coisa que você pega... abre os braços e... Agora, no dia a dia, na oratória, os gestos... Segura aqui para mim. Tem que ser um pouco mais contidos. Você está falando, você vai abrir o braço, porque se eu começar a falar, oi, Mara, tudo bem? Nossa, que alegria estar aqui com você, gente, é tão legal. Eu estou super feliz de estar aqui. Tu também não está? Ai, Sim. que bom, também. É lógico, se você dissesse que não, eu ia te mandar sentar. O quanto antes. Mas, Mara, entender um pouco a posição das mãos? Deixa eu comentar um fato. Quem é lá de Chapecó, eu não vou citar nome porque fica meio chato, né? Não, mas é um homem. Então, para quem é católico, então, né? Tem uma cena que tem um padre que chega lá pelo momento, ele fala muito bem e tal, fala várias vezes, né? E aí, o dedo vai. E o dedo vai, e conversa vai, irmãos e irmãs, e vai. E aí, de repente, como é que você vai comungar? Mesmo que você saiba que ele vai lá e vai lavar a mão. Não tem como perdoar, gente. Então, isso é imperdoável. Né? Então, por isso que é muito importante isso que a Juliana está falando. Principalmente nós que estamos lá à frente, quando vai palestrar, na época lá da campanha. Isso, então, cuidem muito. Que chama... Eu sou muito de observar. Né? Então, detalhes que se vocês... Ou ficar enrolando cabelo... Fica falando e limpando o ouvido. Tem uns ainda que ficam tirando a cerinha e fazendo assim... Ou a caspinha, né? Ou a casquinha. Não, mas, Mara, muito obrigada. Valeu. Aplausos para ela. Pior são aqueles que tiram a meleca e não ficam olhando, né? Tem uns ainda que comem a meleca. E ainda cotem. Mas, enfim, cada um com seu gosto culinário, né? Pessoal, deu para entender, quer dizer, conseguiram entender a postura na oratória? Sempre natural, as mãos na frente, cuidado para não ficar lavando as mãos. Olhem para as pessoas, a questão do domínio das emoções, acabem com os pensamentos negativos, de limitação, que não vai dar nada certo. Substituam por coisas boas na hora que vocês forem se apresentar. Pensem em coisas boas, tenham segurança e clareza. Né? Vocês estão entendendo? Veja bem. Tipo assim, o que é isso? Vício de linguagem.
Vício de linguagem. Nós já falamos, então, dos gestos, do olhar, do domínio das emoções. Agora, por favor, quando vocês forem palestrar, cuidado com os vícios de linguagem. Gente, é insuportável quando vocês vão falar para uma pessoa e essa pessoa diz o tempo todo, né? 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 Aí você começa a contar quantas vezes a sujeita fala né. Né? Né? Caramba, que desesperador isso. Agora, o pior é que nós não temos noção dos nossos vícios de linguagem. Nós não temos. A gente só vai ter noção do que a gente fala e desses vícios quando normalmente a gente assiste uma entrevista ou então um áudio gravado. Aí tu vai se tocar, caramba, quantas vezes eu falei né? Quer ver uma coisa imbecil? Tu tá numa entrevista de rádio e dizer, veja bem. Veja o quê? Tu tá na rádio, cara. Tá entendendo? Pô, tá entendendo? Claro que eu tô, não sou burra, tô entendendo. Não precisa ficar perguntando o tempo todo se eu tô entendendo. Então, treinem. Às vezes, simulem que vocês estão fazendo uma entrevista. Quem aqui já fez isso? Pegar o celular e começar... Já fez? Então, é engraçado isso. Façam, simulem que vocês estão fazendo uma entrevista. Conversem com vocês mesmas. Gravem. Prestem atenção à voz de vocês. Uma coisa é como vocês acham que vocês falam. Outra coisa é realmente o que sai da boca de vocês. Comecem a prestar atenção. Se puderem, filmem-se. Só cuidado com os exercícios do espelho. Eu sou super a favor. Só que o problema dos exercícios do espelho é que às vezes você está ali replicando coisas que você não se toca que faz errado. Então é legal por um lado, mas por outro não te dá uma dimensão exata daquilo que você pode melhorar. Porque se você não sabe como, se você não sabe o que faz, para você parece normal. Agora, vamos falar da oratória, do último ponto essencial. Conteúdo. Conteúdo. Gente, eu posso dar todas as técnicas possíveis para vocês, mas se vocês não souberem o conteúdo, fica um discurso vazio. E aí a gente entra com o pé na porta no próximo assunto, que é Media Training. O que é Media Training? Quem aqui já fez um curso de Media Training? Uma mãozinha levantada. Alguém? Ninguém. O que é Media Training? Media Training é relacionamento com a imprensa. Quando eu falo em relacionamento com a imprensa, é só o trato que eu vou ter com o jornalista? Também. Mas é acima de tudo o quê? Entrevistas. Se eu tenho um cargo público, se eu sou porta-voz de uma empresa, se eu sou uma personalidade, embora hoje eu tenha dado uma entrevista, eu ainda não seja uma personalidade, esteja no caminho, mas o fato é, entrevista faz parte de quem exerce um cargo político. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu devo me portar em uma entrevista ao vivo? Como é que eu devo me portar em uma entrevista gravada? Como é que eu devo me portar em um debate? Ou então, em uma entrevista em estúdio, uma conversa, e na rádio? Quais as características de cada veículo? Se eu pego e sou prolixa demais, quais são os erros que eu corro? Vocês já pararam para pensar nisso? E alguns jornalistas são violentos, porque eles não estão nem aí. Eles simplesmente chegam, oi, preciso te entrevistar, tudo bem? Simplesmente jogam o microfone e diz assim, responde. Eles não têm nem educação. E eu falo com propriedade, porque eu sou jornalista.
Tem umas pessoas que não estão nem aí com o seu entrevistado, mas não estão nem aí. Vem cá, me dá a entrevista que eu estou a fim de vazar, porque eu tenho 4 outras pautas para cobrir, então não enche meu saco, abre a boca, responde logo e ponto, acabou. E se você não está muito bem preparado para lidar com isso, o que acontece? Se desperdiça tempos impressionantes de mídia. Pode passar, Paty. Ou seja, relacionamento com a imprensa, pode ir. Quem se lembra desse fato? Alguém aqui se lembra? Então vamos passar, por favor. Coloca que essa é uma das entrevistas mais engraçadas e surreais que existe. Não é só desse adulto que está falando aí, não. Uma preocupação grande para as crianças também. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 5% das crianças do Brasil são obesas e 15% não são ainda obesas, mas estão acima do peso. Uma semana inteira para pensar sobre isso, porque na próxima semana é o dia do nutricionista, mas eles já vão estar hoje aqui na estação central do metrô, onde eu estou agora, conversando com a população, orientando as mais de 20 mil pessoas que passam por aqui todos os dias. Eu vou conversar com Ruth Lemos, que é nutricionista, para saber primeiro o seguinte: como é que a gente vai convencer, como é que os pais devem convencer uma adolescente que chega, por exemplo, no shopping center, como nós vimos, que prefere comer sanduíche, batata, porque é mais rápido, porque é mais jovem mesmo. O que essas pessoas precisam saber? Elas precisam saber que até um sanduíche pode ter um valor adequado. O valor nutritivo pode ser adequado até mesmo do sanduíche. Lógico, você pode diminuir a quantidade de gordura. E aí, diminuindo essa quantidade de gordura, o que aconteceria? Não, tudo bem, assim são só orientações. Quando as pessoas passarem por aqui, aí a senhora vai estar fazendo o quê? Os nutricionistas que vão estar aqui vão dar que tipo de serviço, que tipo de orientação? Nós vamos dar dicas sobre uma alimentação saudável, que ofereça condições de uma melhora de vida. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida da população. Hoje sabemos que a expectativa de vida está aumentando. Mas nós precisamos viver mais com uma qualidade de vida. E para isso precisamos substituir alimentos, aumentar a quantidade de fibras, de vegetais. Essa entrevista da Ruth Lemos, mas viralizou quando aconteceu. O que aconteceu com a pobre criatura? Ela estava o quê? Retorno, gente. Por que colocaram um retorno no ouvido dessa pobre mulher? Por quê? O que é o retorno? Essa coisa horrorosa que tu fica ouvindo, tu fica ouvindo o delay do que está acontecendo. O delay, alguém sabe a palavra? O atraso, digamos, tudo que está acontecendo no ouvidinho de vocês não vai sair como eu estou falando para vocês. É como se eu ouvisse aquilo com atraso. Agora, para ela, deu um tilt na cabeça, porque ela não está acostumada. Então, ela começou a escutar ela mesma, enquanto ela está falando outras coisas. E daí, deu um tilt, ela simplesmente travou. E ela começou a gaguejar, porque, na verdade, ela estava ouvindo e falando aquilo que ela já tinha falado, tentando falar novas coisas. Coitada! Agora, claro. A gente geralmente tem paciência com quem tem medo de falar em público. Mas, assim, vocês podem observar aí que o jornalista, ele foi bem simpático e delicado com ela, porque ele tentou tranquilizar ela o tempo todo, se tu vê na entrevista, né, porque era ao vivo, e ela estava completamente perdida. Então, eu acho que o jornalista até que ajudou ela. Não, calma, mas assim. Mas aí depois, é que tu falou, viralizou, e eu acho que é um dos vídeos mais engraçados que eu conheço na área de jornalismo, em entrevista ao vivo, é esse daí. É, sem dúvida. Qual é o teu nome? Inalda. Inalda.
Obrigada. Nada. Sem dúvida é isso. Esse vídeo viralizou. Aplausos, vamos lá, por favor, gentileza. Oi? Então tá ótimo, traz uma ótima cobaia para mim. Tá na lista, ó, tá aqui, ó. Mas com essa voz bonita que tu tens, só podia ser mesmo algo ligado à rádio. Mas tem uma diferença enorme. Tem. Sim. E legal que tu és de rádio, porque na sequência nós vamos falar de rádio. Daí tu vais poder contribuir com o teu exemplo. Essa, então, Ruth Lemos, quem quiser ver o vídeo completo, está no YouTube. Realmente uma das entrevistas mais engraçadas. Dando sequência, tinha o vídeo do Gaguinho, mas eu não vou passar para vocês, porque a gente já está com o tempo bem corridinho. Clica, então, rapidinho. Só o início para vocês entenderem o drama do sujeito. Obviamente, ele ficou nervoso. Eu trabalho no costamento e já tenho 11 anos e atrás e é o que agora é o extra, entendeu? Que eu já trabalho há bastante tempo, já faço uma audiência bem boa e eu sou bem querido aí. Ou seja, valeu. Tadinho, gente, tadinho. Quem aqui já sofreu com gagueira? É uma coisa muito difícil. Agora imagina o nervosismo dele. Agora, o mais impressionante é que, embora o cara estivesse gaguejando horrores, o repórter fez 3 minutos de entrevista. 3 minutos. O pobre do sujeito gaguejando. Esse é o tipo de situação que tu cortas, né? Vai, agradece a gentileza, enfim, e corta logo esse suplício. Foram 3 minutos de entrevista. Media training, é importante vocês terem as seguintes... Pode passar, Paty. Isso. É importante vocês terem bem claro na cabeça o seguinte. Conceder uma entrevista não é um bicho de 7 cabeças. Algumas pessoas, imaginem só, já têm medo de falar em público. Agora, imagina quando estão falando, dando uma entrevista, que basicamente tu sabes que vai ser exibida para milhares ou milhões de pessoas, dependendo do veículo, e que se tu errares, no dia seguinte, é a tua credibilidade que pode estar em jogo. Então, não é uma entrevista, não é um bicho de 7 cabeças, é uma conversa como outra qualquer. Vocês já viram aquelas pessoas que mudam a entonação? Eu estou aqui dando uma entrevista, estou mudando a entonação, até mesmo corporal, parecendo um pouco diferente, porque eu estou dando entrevista. Não precisa. Fala com naturalidade. Preciso de uma cobaia. Preciso de uma cobaia. Ah, rádio vai ser tu. Oi. Tudo bem? Qual o seu nome, por gentileza? Ana Maria. Pessoal, é importante saber o seguinte. A Ana está aqui. Eu não conheço ela. Não conheço a história dela. Se eu sou repórter, eu recebo uma pauta. O que é uma pauta? O que é uma pauta? Os tópicos do que eu vou falar. Exatamente, os tópicos do roteiro. No caso aqui, óbvio que eu não tenho uma pauta selecionada. Mas eu vou entrevistar ela com base em algum assunto que a gente vai definir aqui. Qual a grande sacada pré-entrevista? Porque a Ana chega, aqui a gente está fazendo uma simulação. Mas imagina o seguinte. Ana, não se preocupa, você vai me dar uma entrevista, você vai estar falando para milhões de pessoas, se você errar não tem como recuar, então pode ficar super tranquila e falar com naturalidade. Vou perguntar sobre o que você vai me entrevistar. Isso! Palmas para ela! O que é que ela falou? Sobre o que você vai me entrevistar.
antes da entrevista é essencial. E daí, de novo, eu volto à questão dos repórteres. Tem muitos que fazem isso, gente. Mas tem muitos que, pela pressa, acabam pulando etapas. Mas é essencial que, antes da entrevista, tenha uma conversa prévia para que eu possa saber um pouco mais dela, até mesmo para tranquilizá-la. Eu possa me preparar para poder te dar as respostas necessárias, de acordo com o que é perguntado. Se tu vais ser entrevistado, é errado dizer o que você vai me perguntar? É óbvio que não, é necessário. Para que eu possa mentalmente me preparar daquilo que eu vou responder. Então vamos lá, vamos fazer uma simulação de uma entrevista ao vivo. Só coisas fáceis, claro. Ana, você pode dizer qual o impacto de toda essa violência que está tendo na Europa e a migração, toda a situação dos sírios para a economia mundial, principalmente fazendo um reflexo do que nós podemos contar aqui da economia brasileira e também com todas as conjunturas e tudo que pode acontecer de retração econômica neste panorama planetário? Juliana, diante da tua pergunta, prefiro não lhe responder para não causar nenhum constrangimento. Que ótimo, gente. Entrevista, excelente. Se você não se sente capaz de responder alguma coisa, você vai responder? Óbvio que não, vou responder aquilo que eu entendo. Perfeito, gente. Agora, muitas pessoas acham que são obrigadas a responder a tudo. Isso não acontece, tá? Então, entrevista. Tenham essa conversa prévia com o repórter. Perguntem o que ele vai realmente te demandar de perguntas, mesmo de respostas. Que seja um assunto que está em pauta no momento, né? Que seja um assunto que está em pauta. Tu, por exemplo, tu és de onde? Tu és de onde, Ana? Eu sou da cidade de Imbuia. Imbuia. Alto Vale do Itajaí. E você veio para cá especialmente por evento? Sim, especialmente por evento, até porque é a minha primeira vereança, vamos dizer assim, né? Então, preciso aprender e aprender muito. E o que você está achando do evento como um todo? Extremamente importante, todas as orientações, as discussões, as trocas de experiências. E vou para casa com uma bagagem bem maior do que aquela na qual eu cheguei aqui. Eu me enrolo um pouquinho, mas... Não, foi lindo. Ana, olha, eu acho que você foi muito bem tirando essa parte do eu me enrolo, que não precisava, porque você está muito segura, fala muito bem. Parabéns, você realmente tem uma postura excelente. A Ana, lógico, ela já soube, né, sair da armadilha que eu preparei para ela. Pô, Ana, assim não vale, né? Sem graça. Mas o fato é, entrevista não é um bicho de 7 cabeças, mas vocês têm que estar preparados. E se realmente o assunto não for do conhecimento de vocês, não se sintam obrigados a responder. Agora, qual a diferença principal entre rádio e TV? Rádio. Por gentileza. Agora nós vamos ter a presença da especialista. Aplausos, por gentileza, gente. Bom, a Inalda, tu trabalhas em qual programa? Eu trabalhava. Agora eu não trabalho mais. Agora eu sou vereadora. A voz dela me dá inveja. Só deixa eu corrigir aqui, A questão não foi não trabalho, é que eu não trabalho mais na área de jornalismo. Ainda faço, né? Mas não estou mais. Estou de licença. Então, Inalda, aproveitando, está contigo. Mas trabalhei 15 anos. 15 anos. Qual tu achas que é a principal característica da rádio para quem vai dar entrevista? Para quem vai dar entrevista? Para quem vai dar. Eu vou ser tua entrevistada. Certo. Antes do programa, tu costumavas, imagino, fazer uma conversa prévia comigo. Certeza. Com certeza. Eu passava toda a pauta e pedia que tu escrevesse tudo. Escrevesse meu nome. Eu acho que é sempre importante quando você vai dar uma entrevista, e é importante também a questão do assessor. Porque às vezes você vai estar num local. Hoje, só deixa eu dar um exemplo bem rapidinho. Sim? Hoje a deputada Carmen Zanotto estava aqui. Eu conheço ela por acaso. Ela perguntou, Inalda, como que é o nome da presidente da mesa? Aí eu falei para ela, disse, também não sei, eu cheguei atrasada, eu estava no velório, eu falei para ela. Então, porque ela estava sem assessora. Mas então é sempre bom um assessor para estar do lado, para que quando tu for discursar,
tu citar alguns nomes importantes que estão do teu lado, a pessoa se sente valorizada. Até citei que estávamos com uma prefeita aqui, ela estava na mesa. Então, no rádio, eu pedia que anotassem tudo. Vocês têm que anotar tudo. Desde o nome do repórter. Anotem, não tenham vergonha, porque no rádio ninguém vai estar vendo vocês. Eu sou muito boa no rádio, na TV eu sou péssima. Vocês podem me ver, que vocês observar, eu estou meio envergonhada aqui na frente de vocês. Mas no rádio é bem diferente. Agora, quem aqui é assessor, gente? Só curiosidade. Nossa! Gente, vocês têm papel essencial. Fundamental. Fundamental. Porque, olha, sem o trabalho de vocês para assessorar e realmente dar todas as diretrizes e já deixar a pessoa confiante do que vai acontecer, porque a pessoa tem que chegar para uma entrevista sabendo com quem ela vai falar, qual o perfil do programa, qual a duração, qual o público, a linguagem adequada, né? Não adianta eu falar uma coisa super técnica para um público que é mais leigo. Quais as outras características? Toda a parte de se vão ter convidados ou não, porque se uma entrevista for com uma única pessoa tem uma dinâmica, se tiver mais gente vai ter outra dinâmica. Eu sempre orientava ser o mais natural possível. Lógico, com o domínio da pauta, né? A gente vai falar sobre isso. Geralmente a pessoa quando vinha no estúdio já vinha com a matéria, com a pauta, mas a minha orientação básica para o entrevistado era sempre: faça de conta que você está na sala da minha casa ou na sala da sua casa conversando. Porque as pessoas tremem, né, quando vê um microfone. Sim. Mas geralmente quando você está no estúdio do rádio, é você e o entrevistado, é você e o entrevistador, o repórter. Então se sintam como se vocês estivessem na casa de vocês, batendo um papo. Porque às vezes, quanto mais natural, melhor. Porque às vezes a gente num discurso, até mesmo numa entrevista, começa a buscar palavras bonitas, e aí se perde. Se perde mesmo. Então, se você conversar naturalmente com a pessoa, flui. Vocês podem ter certeza que a coisa flui. Olha, muitíssimo obrigada, gente. Aplausos. Aê! Super valeu, muito obrigada. E isso, assessoras, no caso tem assessores? Não, assessoras. Sempre, sempre, sempre. Não vou ensinar lógico o trabalho a vocês, mas vocês têm papel essencial para que as entrevistas aconteçam da maneira melhor possível. TV. Quem aqui já deu entrevista para a TV? Como é que vocês se sentiram? Foi tranquilo. Legal. A empatia que vocês estabelecem com a pessoa que vai conduzir a entrevista é essencial.